Eu quero trazer uma palavra para a vida de vocês, gente, ainda sobre o que vocês estão ouvindo no domingo, que é sobre ambiente profético. Quem estava aqui domingo, diga glória a Deus. Quem estava aqui domingo viu que a pregação, ela consistiu sobre nós levantarmos uma cultura na nossa igreja, que é uma cultura do ministério profético. Chega essa história de que só o Samuel Wagner é profeta na igreja, o João Vitor que é profeta, o pastor Costa Neto é profeta, a irmã Marta Moreira, a pastora Marta Moreira que é profeta, tem que chamar o fulano para orar. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida esse ano, que você não vai chamar ninguém para orar em ninguém, é você que vai orar. Eu quero declarar sobre a sua vida esse ano, que você não vai, não que isso seja errado, pelo amor de Deus, vocês que têm costume de fazer isso, você que é novo convertido, que está chegando na igreja agora, deixa eu lhe tratar bem, para você não se assustar. É normal, no começo da nossa fé, a gente, é claro, precisar de ajuda, precisar de alguém na caminhada. Agora, o que não é normal é você ter 10 anos de igreja e ainda achar que a oração do outro que tem poder e a tua não tem. E não é, como a gente já aprendeu através do nosso pastor Costa Neto, que é a oração que tem poder. Porque todo mundo aqui já decorou uma frase que diz que o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos sobre você ser levantado por Deus como profeta, é para que você entenda de uma vez por todas que o Espírito Santo de Deus, ele já está em você. Mas quando eu estava, hoje à tarde me preparando, até porque eu soube hoje, 11 da manhã que eu ia pregar hoje, diga glória a Deus por isso, um pequeno detalhe só, mas quando eu estava hoje à tarde meditando em algo que eu podia falar, que eu poderia trazer para vocês hoje, o Senhor falou ao meu coração muito forte, que era para eu focar apenas em uma coisa, e explicar para cada um que está aqui, a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Uma das dúvidas que as pessoas mais possuem, pessoas que às vezes veem o mover de Deus, pessoas que às vezes veem o fogo do Espírito Santo, pessoas que muitas vezes veem um culto como esse de quarta-feira, esse poder, essa unção, gente chorando, o outro caindo, o outro falando em língua, fala, meu Deus, que igreja doida é essa? O que é que está acontecendo aqui? Por que que ele está sentindo dessa forma e eu não estou? Então muitas vezes a gente tem dúvidas quanto ao mover de Deus. Uma das perguntas que eu mais recebo quando eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, é a pergunta, Samuel, eu só tenho o Espírito Santo se eu falar em línguas? Eu só tenho o Espírito Santo se eu tiver algum dom? E eu quero ser, mais uma vez, claro para cada um de vocês, que o dom de línguas estranhas, o dom de falar em línguas que ninguém entende, só você e Deus, e eu desejo esse dom para cada pessoa que está aqui hoje. Se tem alguém que não fala em línguas ainda, eu declaro que janeiro não acaba enquanto você não for batizado com o Espírito Santo de línguas estranhas, porque tem gente que às vezes não entende o valor disso. O valor de você orar em línguas, como a própria palavra de Deus nos ensina, é o valor de você se comunicar com Deus. Isso é uma linguagem que só o teu espírito é quem entende. Não é a sua carne que entende. É claro que existe um outro dom chamado dom de interpretação de línguas, que algumas pessoas também recebem, que eles conseguem discernir o que está sendo falado. Mas a grande maioria não tem o dom de interpretação. Então mesmo assim fala em línguas e coisa sobrenatural não dá para explicar. Só quem fala em línguas sabe. Só quem participa desse mover entende. Então o que eu quero ser muito claro e muito direto com você hoje, é que como diz a palavra, eu quero ler com você, abre comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, vamos ler do versículo 12 ao 14, para tirar de uma vez por todas essa dúvida que algumas pessoas têm, sobre a presença do Espírito Santo na sua vida. Quem aqui já aceitou Jesus, diga glória a Deus. Quem crê em Jesus Cristo, diga glória a Deus. Se você já aceitou Jesus e confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você pediu perdão dos seus pecados, se no final de um culto você levantou a sua mão direita, reconhecendo que Ele é o teu Salvador, olha o que é que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você. Efésios capítulo 1, versículos 12 ao 14. Eu quero ler até na tradução da igreja, que diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 13. Quando vocês ouviram, quem já ouviu a palavra, diga amém. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Diga comigo, vocês foram. Fale assim, eu fui. Diga assim, eu já fui
selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1 diz para mim e para você que se você entregou sua vida a Jesus, pare de ficar achando que o Espírito Santo não está em você. Ele já está em você. Ele já está na sua vida. Até porque, até para a gente reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e a gente reconhecer que a gente precisa dele, é um trabalho do Espírito Santo em nós. Você pode testemunhar isso, porque quantos anos você viveu no pecado e você achava normal viver no pecado? Eu não era. Você achava tranquilo. Foi só você receber o Espírito Santo que agora você não consegue mais nem pecar em paz. Diga glória a Deus por isso. Quem não consegue mais pecar em paz, diga aleluia. Toda vez que você peca, você se sente mal. Quem se sente mal quando peca? Quem não se sente, eu quero profetizar que você vai sentir um terror dentro de você. Quando você pecar, você vai ficar aperreado. Você não vai se aquietar enquanto você não se ajoelhar e pedir perdão ao Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não é mais normal. O Espírito Santo, ele já está em você. Então, eu quero ser bem rápido, objetivo, prático e direto em dizer que todos aqui já têm o Espírito Santo. Eu vou repetir, que eu acho que algumas pessoas não creram. Eu vou repetir. Todos aqui já têm o Espírito Santo. Todos. Só que aí é onde eu vou cutucar você, numa situação um pouco complicada. É que uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você, às vezes, olhar para algumas pessoas que têm o Espírito Santo e que vivem um mover poderoso, mas você não vê o fruto do Espírito Santo na vida da pessoa. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Tem um segmento evangélico, tem um segmento da nossa igreja, que ele adora as pessoas de acordo com os dons que ela possui. Às vezes a pessoa tem a vida mais torta que uma carreira de pato na fazenda. Você já viu uma fila de pato andando? É cada um para um lado. E tem gente que tem a vida mais torta que uma carreira de pato, mas é cheio do fogo, é cheio do poder e fala em línguas. E é esse o perigo que eu quero denunciar essa noite aqui nessa igreja. Que para Deus o mais importante não é se a sua língua é uma metralhadora para falar em língua estranha. Mas se você já tem o fruto do Espírito para você segurar a sua língua na hora de falar mal da vida dos outros. Uma coisa é você cair cheio do Espírito. Nós não duvidamos desse mover do Espírito. Aqui hoje é capaz de gente cair na unção arrebatada. Eu profetizo que já no louvor tem gente aqui que pode ser tão cheia que papocar para trás, cair. E não é endemoniado não, cair de poder. Tem gente que fala, eu não creio não, que a pessoa cai no Espírito, que a pessoa cai no poder. Sabe por que não crê? Porque não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, ia ver em Apocalipse capítulo 1, que João foi arrebatado e ele disse, fui arrebatado no dia do Senhor e me vi no meio de um salão com 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, vi um semelhante ao Filho do Homem. Seus olhos eram como chama de fogo, seu pé como latão reluzente, suas vestes brancas como a lã, da sua boca direita saiu uma espada aguda, da sua mão da sua boca saiu uma espada aguda e da sua mão direita tinham 7 estrelas. E aí João diz, não resisti e caí diante da sua glória. E quando ele cai diante daquele ser que ele não sabia quem era, até porque ele tinha visto Jesus crucificado, ele tinha visto Jesus ressuscitado com marcas, mas o que ele não tinha visto ainda era o corpo de Jesus glorificado. E era um corpo que espantava. Imagina você ter uma visão com Jesus com a espada saindo da boca dele hoje na sua cozinha. Você chegar em casa do nada hoje na cozinha, aparece um ser com uma espada saindo da boca. Você se assustar. E a Bíblia fala que assim João caiu diante daquele ser. E quando ele caiu, o ser foi até ele e disse, não tema João, porque eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Escreve aquilo que eu hei de te dizer para as 7 igrejas. Ou seja, nós cremos no mover do Espírito. Só que eu preciso te confrontar em amor hoje para te dizer que o mais importante não é o cair no Espírito. O mais importante é a forma que você levanta. O mais importante é o que acontece na tua vida depois que você levanta. Porque muitos de nós queremos ser cheios do Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Só que nós precisamos analisar o nosso coração e entender que o ser cheio do Espírito não é sobre nós, mas o ser cheio do Espírito é um propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, gente,
Não tenha dúvida que o tema que eu mais prego, e sem dúvida nenhuma, um dos meus maiores chamados que Deus me deu na terra, foi ensinar sobre o Espírito Santo para as pessoas. Não é à toa que Deus me deu um seminário, que de tanto nome que eu podia ter colocado nesse seminário, Deus mandou eu batizar como Seminário do Espírito Santo, para ensinar sobre ele. Só que o que nós precisamos entender sobre a pessoa do Espírito Santo, é que para você ser cheio dele, para que você possa de fato desfrutar uma intimidade com ele, não é apenas de um culto como esse que você vai desfrutar dessa intimidade. Sabe, a gente precisa entender que frequentar a igreja não salva as nossas vidas. E é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, eu sei que tem gente que fica chateado, tem nada não, passa metiolate que passa. Tem gente que fica chateado. Samuel, pois eu ir para a igreja é uma grande vantagem. É, de fato, é uma grande vantagem. Você ficar na fila, ficar num calor desse, glória a Deus pela sua vida. Só que não adianta nada você entrar na igreja, você ouvir a palavra e você não praticar nada daquilo que você ouve. E a tua vida não ser transformada, porque tem muita gente que coloca toda a ação para Deus. Mas a Bíblia vai falar em Efésios também, que nós precisamos nos encher do Espírito. Lá não está escrito, deixe que alguém te encha. Lá está escrito, enchei-vos. Encha-se você. Então, quando nós falamos sobre um ambiente profético, quando nós iniciamos um ano dentro de uma igreja, falando sobre uma campanha, que nós queremos declarar que Deus vai levantar nessa igreja uma cultura profética de profetas de Deus, você precisa entender que não é apenas vir para o culto que vai te tornar esse profeta de Deus, que vai te tornar essa pessoa cheia do Espírito Santo, porque tem gente que coloca toda a responsabilidade e terceiriza para a igreja e fala, eu estou fraco espiritualmente, porque o culto da videira foi fraco. Não é o culto que é fraco. E a tua vida não fica fraca se o culto for fraco. A tua vida fica fraco porque você não busca a presença dele no seu quarto. Porque você não tem tempo com ele durante o seu dia. Não tem como você ser cheio do Espírito. Eu amo aquela frase famosa, clichê, batida da internet que diz que Deus não tem filho preferido, mas Deus tem filho que prefere estar com ele. Eu amo também dizer que diante de Deus todos os vasos são do mesmo tamanho. Todos nós diante de Deus, nós somos do mesmo tamanho. Uma coisa que todo mundo vai ficar feliz é quando chegar no céu, a Bíblia diz que nós vamos ser do mesmo tamanho. Vai acabar o bullying, vai ser todo mundo do mesmo tamanho. Mas uma diferença que a gente tem que entender na nossa vida espiritual é que os vasos são do mesmo tamanho, mas a diferença é a quantidade de azeite que cada um carrega. Talvez você olhe para algumas pessoas como eu, como o João Vitor, como o pastor Costa, como a banda do louvor que vocês estão acostumados a ver pregando e fala, ah meu Deus, o fulano é diferente, a fulana é diferente. E deixa eu te dizer uma coisa, é daí que nasce a idolatria. É daí que nasce a terceirização da vida espiritual. Entenda que a gente paga para tudo, e porque a gente paga para tudo, a gente também quer pagar na nossa vida espiritual. A gente também acha que é só a gente pagar que a gente vai ter a presença de Deus. Ei, o que enche a tua vida do Espírito Santo não é nem um centavo do teu dinheiro. O que enche você do Espírito Santo é o tempo que você investe na presença dele. Se tem uma coisa que você precisa entender é que o que fala muito sobre a nossa vida com Deus não são nem as nossas conquistas. Sabe o que é que fala mais sobre a nossa vida com Deus? São as nossas renúncias. O ser humano, ele adora falar assim, Deus, eu vou conquistar isso para ti. Eu vou conquistar aquilo para ti. E Deus fala assim, tu não quer deixar nem esse pecado para mim? Tu não quer deixar nem esse pecado de 40 anos por mim? Só que a gente quer mais uma vez comprar Deus com o nosso resultado. Quando na verdade o que Deus quer de nós não é o nosso resultado. O que Deus quer de nós é intimidade e relacionamento com a presença dEle. Porque Ele sabe que se a gente tiver intimidade com a presença dEle, e se a gente for cheio do Espírito, o resultado, o fruto vai ser uma consequência inevitável. E é por isso que hoje eu quero aproveitar essa rica oportunidade que eu estou tendo de pregar nessa primeira quarta-feira do ano, para dizer para você, que eu não sei se você acredita na Bíblia. Alguém aqui acredita na Bíblia? Diga amém.
Porque deixa eu só adiantar uma coisa para vocês sobre os próximos dias. Pastor Costanelli tem conversado algo conosco nas reuniões que eu concordo muito. E ele diz, quando ele pensa na próxima geração, se é que a gente vai ter uma próxima geração, né? Vamos acreditar que vamos ter, mas eu estou esperando Jesus para hoje. Inclusive eu estou orando para ele voltar logo. Tem gente que fala assim, orar para Jesus voltar logo é covardia. É nada, amigo. Os discípulos não faziam nem 50 anos que Jesus tinha ido, eles já estavam clamando Maranata. Quem começou essa história de Maranata não foi o Theo Rúbia, não, foi os discípulos. O povo pensa que foi o Theo Rúbia que inventou a música Maranata tem fogo nos olhos. Foi não. Maranata era a expressão que os discípulos usavam para se despedir, porque a expressão Maranata significava, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida que Maranata para você não vai ser uma expressão que você canta, Maranata vai ser um estilo de vida que você vai viver, um estilo de vida de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que nós estamos em uma série, hoje eu passei o dia falando que nós estamos numa campanha sobre ambiente profético. A Assembleia de Deus hoje veio forte em mim. Eu queria falar campanha, não era nem série. Nós estamos em uma série, aqui na nossa igreja, sobre Deus levantar profetas. E se tem uma coisa que nós estamos precisando hoje, é de profeta. Profeta! Se tem uma coisa que nós estamos precisando no Brasil, é de profeta. Profeta e profetiza, gente valente, cheia do Espírito Santo. Eu não sei você, meu irmão, mas eu entendo que nós estamos precisando nos encher do Espírito Santo. E o pastor Costa Neto, ele falou para a gente que o desafio da próxima geração, o maior desafio da próxima geração, na opinião dele, é que na próxima geração as pessoas continuem realmente crendo na palavra de Deus como uma verdade. Porque na nossa geração, nessa atual geração, hoje nós vivemos uma época de relativização do evangelho. As pessoas e olha gente, eu não estou falando do povo do mundo não, estou falando dos crentes. Sabe o que é que mais me preocupa? O que mais me preocupa hoje em dia, não é nem os ímpios não, é os crentes que estão na igreja achando que são salvos e não são. É o povo que frequenta a igreja, mas que está longe de Jesus. Aí tem gente que fala, impossível, eita que pastor revoltado. Foi Jesus que falou. Sabe o que Jesus falou? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E esse culto aqui hoje é de concerto. Porque para o fogo descer, não tem como não lembrar de quando eu comecei a pregar com 16 anos de idade, quando as minhas pregações mais famosas era sobre o fogo que desceu quando Elias clamou com os profetas de Baal. E eu amava falar a parte que era o ponto alto da pregação, que para o fogo descer, a primeira coisa que Elias precisou fazer foi consertar o altar. Eu e você precisamos consertar o nosso altar com Deus para sermos cheios do Espírito Santo. E isso não significa perfeição. Entenda, se só gente perfeita e gente boa fosse cheia do Espírito Santo, não tinha ninguém aqui. Quem já pecou hoje, diga glória, diga misericórdia. Glória a Deus não, pelo amor de Deus, ninguém vai dar glória porque pecou. Quem ainda não pecou hoje, diga aleluia. Alguém falou, foi? Esse menuzinho falou aleluia. Meu filho, vem aqui. Se eu botar você aqui nesse púlpito e fazer um questionário de 3 perguntas, já eu falo que você pecou. Porque ainda que você não tivesse pecado, você acabou de cometer pecado. Deixa eu te ensinar. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, comete. Não é sobre perfeição, não é sobre performance. Mas é sobre entrega, busca, expectativa. A Alana foi muito feliz quando ela explicou sobre a pedra angular. E nós precisamos entender que o que define a nossa vida não são as nossas escolhas quando nós falamos assim, Deus, a minha vida eu organizo e o Senhor fica aqui, tá certo? Ei, você quer ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que você vai precisar fazer é perder o controle. É dar o controle para Ele, é sair dessa síndrome de ser Deus. Sabe quando é que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando ela desiste de viver pela carne. E ela entrega o total controle da sua vida para o Espírito de Deus. Se nós estamos pregando e vamos continuar pregando nesses próximos domingos sobre um ambiente profético, nós precisamos entender que para nós vivermos esse ambiente profético, o maior propulsor desse mover nas nossas vidas é o Espírito Santo. Não é um botão
botão que a gente aperta. Não é apenas uma série que a gente faz. Não é isso que vai transformar a vida das pessoas. O que vai transformar a sua vida é a sua busca. Eu já falei várias vezes aqui na igreja e vou repetir, que tem tudo a ver repetir isso hoje. Que tem gente que fala, eu vou para a igreja me encher do Espírito Santo. Ninguém vem para a igreja se encher do Espírito. A gente se enche do Espírito em casa. Na igreja a gente vem para transbordar do Espírito Santo. Tem gente que vem para a igreja e fala assim, eu vou lá, porque só na igreja que eu me sinto em paz. Tem gente que é até preocupante. Até isso a gente observa aqui nos nossos voluntários. Tem gente que às vezes um domingo, o pastor Costa, ele precisou chamar a atenção. Porque tinha um voluntário que queria passar o dia na igreja. 9, 11, 4, 6 e 8. E a gente olha e fala, meu Deus, olha como ama a igreja. Só que para quem tem uma visão espiritual, às vezes vê mais além. Será que é porque ama a igreja ou é porque está querendo fugir da sua casa? E deixa eu dizer uma coisa séria para você. A sociedade, ela é feita de famílias saudáveis. Vamos falar sobre família aqui hoje? Porque é uma das coisas que o inimigo mais está atacando e vai atacar muito mais, se prepare. Famílias e crianças são um alvo maior de Satanás. Porque famílias que não têm saúde tornam igrejas doentes. Tem gente que acha que a igreja é o problema, pode causar problema nas famílias, não. E é por isso que eu quero que hoje você mude a sua perspectiva. Eu quero que hoje você entenda que você não é vítima, mas que você é protagonista da sua história com Jesus. Você não precisa de alguém ir na sua cabeça e falar assim, é isso que eu te digo. Deus usa pessoas para confirmar algo, mas Ele quer falar primeiro com você. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite, que nunca nenhum profeta vai dizer uma novidade para você. Porque quando o profeta chegar para falar algo, você vai dizer, Deus já tinha falado isso comigo. É só confirmação, profeta. Deus já tinha falado isso para mim. Eu declaro sobre a sua vida, meu amigo. Você vai parar de achar bonito o povo que é cheio do Espírito. Você vai se tornar bonito, cheio do Espírito. E uma vez você entendendo isso, você vai poder viver a plenitude do Espírito Santo. Então, se você quer ser cheio do Espírito, porque você entende que não basta ter o Espírito, você precisa ser cheio. Quem acha uma Ferrari linda? Quem acha? Quem já viu uma Ferrari? Um carrozão lindo, top. Quem recebe uma Ferrari na sua vida? Pronto, tem uma senhora ali que ela é vida louca. Ela quer a Ferrari dela. A Ferrari é linda, ou então qualquer outro carrão é lindo. Mas eu te pergunto, sem gasolina, ele serve para quê? Para ser admirado. E é por isso que eu sempre gosto de dizer que um crente sem o Espírito Santo, sem ser cheio do Espírito Santo, ele é como um carro sem gasolina, um notebook sem internet, um celular sem crédito, é o novo. Um orelhão sem dar para fazer os 3 segundos. Deu os millennials, mais de 30. Então deixa eu declarar uma coisa sobre a sua vida. Por mais que você seja novo na igreja, e você esteja aprendendo ainda sobre o mover do Espírito, já aprenda desde já. Tem gente aqui que já passou por várias religiões. Tem gente aqui que já foi católico, que já foi espírita, que já foi umbandista, que já rodou em várias igrejas. Tem ou não tem? Quem já foi de outra religião antes de congregar na igreja videira ou de ser evangélico? Já foi de outras religiões. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode mudar de várias religiões, mas enquanto você não tiver um encontro com a pessoa do Espírito Santo, você vai aprender regras, rituais, costumes, manias. Hoje em dia falar tá queimado, tá amarrado, tá repreendido, não é mais um vocabulário nosso não. Nas novelas o povo fala, tá queimado. Se tu vê, o povo que fala tá queimado, tu se assusta, para queimar a pessoa que tá falando. E é por isso que eu digo para você, que não adianta falar o crentez fluente. Não adianta mostrar uma carteirinha de membro da igreja. Não adianta apenas vir para um culto durante a semana. Você precisa decidir no ano de 2023 que você vai priorizar a sua vida no Espírito.
que você vai priorizar a presença de Deus na sua vida. Você vai viver a plenitude de Deus. Gente, a situação que faz a gente ser mais pleno não é o dinheiro. O dinheiro faz você viver confortável. É maravilhoso. Você está com a conta recheada, ter dinheiro. Glória a Deus. Deus abençoe todo mundo. Que seja um ano de prosperidade para a nossa vida. É maravilhoso ter muitos amigos, é ou não é? Você tem muitos amigos. Quem glorifica a Deus pelos seus amigos? Eu amo os meus amigos. É maravilhoso ser casado. Oh, glória! É vitória ser casado. É bom demais. Quem ainda está solteiro, diga: lembra-te de mim, Senhor. Grande vai ser os milagres nessa área esse ano. Esse vai ser um ano de bons encontros, em nome de Jesus. Um ano de Deus trazer uma pessoa dentro do seu propósito para caminhar com você até o céu. Eu profetizo. Mas antes de Deus te dar tudo isso, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito. Porque enquanto você não for cheio do Espírito, o dinheiro não vai te bastar. Os relacionamentos não vão te preencher. Você vai ser uma pessoa dependente. Sabe aquela pessoa que quando conhece alguém, quando se apaixona por alguém, vive pela outra pessoa? Diga: misericórdia. Eu repreendo esse espírito de parasita da sua vida. Que a pessoa para de viver para ficar vivendo pelo outro. Bom dia, bebê, já acordou? Bom dia, bebê, acordei, um dia maravilhoso, tá? Te amo, bebezinho. Beleza, o bom dia bebê tá dentro do pacote. Tem que ter bom dia. Se você tem um namorado que não serve nem para lhe dar bom dia, troque. Porque pelo amor de Deus, tem um namorado que não tá nem para as namoradas, nem bom dia dá. O bom dia tem que ter, tá dentro do pacote. O bom dia e o boa noite, pelo menos, né? Tem que trocar ao menos 2 palavras durante o dia. Mas o problema é que tem gente que é tão carente, vazio, que liga 9 da manhã de novo. Meu bebê já tomou café? Já, meu amor, tomei café. Tá bom, te amo, viu? Escova os dentes. Aí passa, deixa. Quando é 11h30, adivinha quem é? Dá nem para adivinhar. Dá nem para adivinhar, você já sabe quem é. Meu bebê vai almoçar o quê? Almoçar não sei o que. Tá bom, bom almoço, viu? Te amo, tava pensando em ti, viu? Aham, tá. Isso o cara já quer correr dela. Porque já tá com medo dela ser uma psicopata. Dica para as moças, viu? Dica para as moças. Depois hoje em dia tudo vira processo, né? Vamos dizer que eu sou machista, né? Porque eu não posso falar mais mal de leite que a vaca me processa hoje em dia. Mas ninguém pode falar que tem intolerância à lactose, que a vaca que dá o leite vai lá e processa. Enfim, tá difícil. Mais uma dica para as mulheres. Mulheres, tenham a vida de vocês própria. Trabalhem, estudem, descubram o propósito da vida de vocês. Sejam mãe, sejam esposas, mas também sejam grandes empresárias. Sirvam, preguem, sejam cheias do Espírito Santo. Nós retiramos de vocês toda limitação, toda palavra de maldição, de dúvida, de incredulidade. As primeiras pessoas que viram Jesus foram 2 mulheres. Vivam o melhor de Deus, em nome de Jesus. Sejam femininas, só não sejam feministas, pelo amor de Deus. Mas em nome de Jesus, busquem viver. Aí quando é 12h30, bebê. Vocês pensam que já tinha acabado a história? Tinha não. Tu bebeu o que no almoço? Coca-Cola, prova. A rota. Porque a mulher quer saber até o que o cara comeu, bebeu. E sabe por que eu estou usando esse exemplo absurdo, mais comum que acontece? Para provar para você que nós somos seres humanos carentes. A gente já nasce com vazio, uma necessidade de aceitação, uma necessidade de atenção, uma necessidade de dar e receber amor. Só que Deus não nos criou assim para nós sermos dependentes das pessoas. Deus colocou toda essa fome, sede, necessidade de algo, de alguém em nós, porque nós somos criados para sermos adoradores dEle, para sermos dependentes dEle. Quando você morrer, todo mundo vai morrer aqui um dia.
Só tem muita gente que não vai morrer aqui, sabe por quê? Porque vai ser arrebatado. Muitos de nós aqui, eu estou acreditando, nós não vamos morrer, nós vamos sumir, sabe? Deixar para trás, que fica sua roupa. Eu creio naquele arrebatamento ali. Cada um tem liberdade de crer na sua linha pentecostal, enfim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você morrer, sabe o que é que vai sobrar? Sabe o que é que vai subir com você? A tua adoração, a tua vida com Deus, o legado que você vai deixar. Mais importante do que você deixar uma herança, eu oro para que você deixe um legado na terra. E você só vai conseguir fazer isso se você for cheio do Espírito Santo. E nós queremos profetizar sobre a vida de cada um que está aqui essa noite, que esse ano você vai focar no Espírito Santo. Que esse ano Deus não vai ser o número 1 da sua lista, Deus vai ser a lista inteira. Em todas as áreas, quando você colocar as suas metas, eu quero fazer essa faculdade para a glória de Deus, eu quero me formar nessa faculdade para ser usado por Deus, eu quero que a minha empresa prospere, para que eu possa ser bênção nas mãos de Deus também nessa área, eu quero pregar bem, não para minha glória, mas para ganhar almas para Jesus. Em tudo vai ser Deus na tua vida, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, e você vai viver esse ambiente profético. E eu encerro falando, e quando nós falamos sobre ambiente profético, não é sobre um lugar, não é sobre um ambiente, lugar que a gente está falando. Eu quero ser bem claro com você diante disso. Quando nós falamos sobre ambiente profético, é sobre o lugar onde você chegar. Pode ser no teu trabalho você vai ser cheio do Espírito Santo. Na sua casa você vai ser cheio do Espírito Santo. Aonde você for, você vai mudar o ambiente. Eu declaro que você não vai se adaptar com o ambiente que você está. Você não vai ser camaleão, não confunda os animais. Você é ovelha, você não é camaleão não. Porque eu conheço gente que é camaleão, que é uma roupa para vir para o culto e outra roupa para ir para a faculdade. Deus está vendo, viu? Diga assim, pega ela, Jesus. Pega ela. Você vai ser uma pessoa só esse ano, amém. Você vai ser uma pessoa só. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Sabe aqueles pecados que faz ano que você luta? Ele vai perder o domínio sobre você. Não é porque você vai ficar lutando com ele, não. Você vai ser cheio do Espírito. Tem gente que fala assim, eu vou deixar Jesus, porque eu não consigo deixar esse pecado. Não caia nessa mentira do diabo. Não é você que deixa Jesus por causa do pecado. É o pecado que vai deixar você, porque você vai ficar com Jesus. Você vai ser cheio de Jesus, gente. Ser cheio do Espírito Santo vai trazer uma série de frutos. Ontem eu comecei a ler um livro chamado Temperamentos Transformados. Um livro que a minha esposa maravilhosa me deu de presente. E eu comecei a ler esse livro ontem. Porque nós precisamos aprender a lidar com os nossos temperamentos. Eu senti que foi um recado dela para mim. Meu amor, senti de Deus de você ler. E eu sou uma pessoa bem colérica. Eu entendi o recado, eu entendi. E aí, quando a gente começa a ler o livro, a gente aprende que é um livro cristão, que fala que os nossos temperamentos, a forma que a gente nasceu, são as nossas características. E que você não precisa negar algumas características suas, como por exemplo, você ser uma pessoa muito valente. Só que você precisa usar essa valentia para a glória de Deus e não contra o outro. Só que sabe quem é que faz isso na nossa vida? É o Espírito Santo. Tem dia que tudo que a gente quer é descer da cruz, é ou não é? As mulheres falam, se eu descer do salto tu vai ver. O crente não, o crente, o desastre acontece quando ele desce da cruz. Então olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, não desça da cruz. Seja cheio do Espírito. Quando o cão vier tirar sua paz, lhe perturbar, corra, mas não desça da cruz. Porque se você descer da cruz, a confusão está feita, então não é? E quando o Espírito Santo está na nossa vida, Ele nos guia, nos dirige. Há 13 anos atrás, o meu antigo pastor havia falecido. E eu passei 4 meses sem igreja. E eu falei, meu Deus, qual é a igreja que eu vou congregar agora? E eu perguntei para Deus, eu já era pregador itinerante, viajava o Brasil todo pregando. Às vezes nem sentia falta de uma igreja local, mas eu tinha uma igreja para congregar. E quando aconteceu essa tristeza, meu antigo pastor, um pastor maravilhoso, pastor Lindenberg, eita, eu não posso mais nem fazer aquela brincadeira, viu? Acabou aquela brincadeira. Já me consertaram ali. Porque, enfim, depois eu conto. Não tem mais isso. Eu só engasguei. Quem sabe a brincadeira, guarde. Mas quando o meu antigo pastor faleceu, o pastor Lindenberg, da Assembleia de Deus Videira,
já tinha videira na minha vida. E quando ele faleceu, eu passei 4 meses sem igreja. E junto com isso, eu passei por várias crises espirituais. Que foi uma das poucas vezes que eu cheguei perto de abrir mão do meu ministério e do propósito na minha vida. Eu falava para Deus orando: Senhor, eu não vou te largar. Eu vou continuar te servindo. Mas eu não sei se eu quero continuar com isso na minha vida. Pregando, eu não sei. Eu estava, sabe, naquela crise. 20 e poucos anos, só Jesus na causa. E ali eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro para pregar, Deus usou um grande homem de Deus para mim. Olha como é maravilhoso o teu Espírito Santo. Olha como é maravilhoso você ouvir de Deus, tanto quando Deus fala com você, quando Deus usa alguém. E eu quero declarar sobre a sua vida, não é que Deus não vai usar profetas para você, mas eu quero que você não se acomode, mas que você também seja profeta na vida das pessoas. Você vai estar no ônibus e Deus vai falar a vida de alguém para você, mas não é para fazer fofoca não. É só para poder você ir lá e testificar. Olha, Deus manda dizer que Ele ouviu o teu choro às 3 da manhã dessa madrugada. Você lembra? O que foi? Você lembra que você botou para tocar a música? Estou sentindo minhas forças indo embora. Deus vai te usar para falar a música que a criatura estava ouvindo. Só para ela se tremer todinha. E não te idolatrar, mas ela saber que tem um Deus que revela o oculto, profundo e escondido. E que Ele está presente no seu deserto quando não tem ninguém vendo. Quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, precisando de uma direção, de um renovo de Deus, já estou encerrando. Precisando de uma direção. Muito obrigado, fã clube que veio. Eu esqueci o que eu estava falando. Precisando de uma direção. O pastor veio até mim, eu estava terminando um culto, uma pregação. E eu estava aqueles crentes do fogo, cheio da unção. Mas quando eu entregava o microfone, a unção ia no microfone. Sabe, e foi, Deus me usou, e papai, foi tremendo, sei o que, entreguei. Quando eu entreguei, eu fui sentar, assim, derrotado. Eita, meu Deus, que culto bom, eu recebi, viu, foi para mim. E do nada, o pastor vira para mim e fala assim: Samuel, assim te diz o Senhor, você acabou de pregar sobre Moisés, dizendo que Moisés precisou passar pelo rio Nilo para seguir o destino dele. E Deus manda te dizer que você precisou vir no Rio de Janeiro receber uma nova direção para o teu futuro e para o teu destino. Deus manda te dizer que quando você chegar em Fortaleza, um grande líder vai te ligar e te chamar para um almoço. Nesse almoço ele vai te fazer um convite e a tua resposta é sim. Assim te diz o Senhor. Vá, não tenha medo, porque é um novo tempo para o seu ministério. E pensa tu que eu não vi. Aí começou a falar outras coisas do oculto da minha vida, tipo assim, umas amizades sem futuro que tinham feito raiva. Deus falou até o nome das criaturas. Eu falei, meu Deus do céu, eu chorando lá no chão, barba misturada com poeira, foi forte. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, estou descendo aqui no aeroporto Pinto Martins, 13 anos atrás. Ainda era época, gente, que a gente desligava o telefone para viajar de avião, porque a gente tinha medo do avião cair. Vocês lembram dessa época? Que a gente não botava no modo avião, a gente desligava, que a gente tinha medo. Eu era dessa época. Quando eu liguei o celular, pegando minha mala na esteira, meu telefone toca. Pastor Costa Neto. Eu tinha vindo pregar em alguns cultos aqui na Videira já, 3, 4, nos cultos do fogo o pastor me chamava. E aí, quando eu vi a ligação, eu falei, alô, aí ele falou assim, alô, tudo bom, Samuel? Vai, tudo bem, pastor? Como é que você está? Meu filho, você está por onde? Falei, pastor, parece mentira, mas eu estou no aeroporto agora, você não acredita? Tirando minha mala, acabei de chegar. Falou assim, meu filho, você pode almoçar comigo amanhã? Aí eu peguei e falei assim, posso, só que eu não juro, porque crente não jura, mas eu prometo para vocês que eu não lembrava mais da profecia. Tinha sido 6 dias antes. Eu falei, posso, pastor? Olha, eu tinha certeza que ele ia pagar o almoço, como é que eu ia dispensar? Falei, posso. E aí, nessa brincadeira, nessa época eu ainda estava umas provas. E aí, quando foi no dia seguinte, eu fui almoçar com o pastor Costa Neto num restaurante ali no Iguatemi. Lembra como se fosse hoje. Aquele restaurante que tem pertinho daquela escada rolante que vai para o cinema. Era outro, não era nem o de hoje. Não vou divulgar o nome não, porque não me patrocina. Mas enfim, o fato é que eu fui lá almoçar. Estava eu, pastor Costa Neto e o Lucas. E conversa vai, conversa vem. E aí, meu filho, como é que você está? Me conta da sua vida. E eu na prova, só misericórdia, mas eu muito orgulhoso, só quis contar vantagem. Estou chegando de uma turnê, pastor. Acabei de chegar de uma turnê. Oh, meu Deus, caba besta, bem novinho. Acabei de chegar de uma turnê de São Paulo, do Rio de Janeiro. Estava pregando, foi tremendo, foi muito forte. Aí o pastor, amém. E o pastor assim, pensando, meu Deus, será que é de Deus mesmo que eu vim fazer aqui? Mas, para a glória de Deus, conversa vai, conversa bem. Não vou falar detalhes da conversa, mas o pastor Costa falou que o Espírito Santo tinha dado uma direção para ele, de que eu
E o bom que ele ainda falou assim: Samuel, e foi claro a direção que eu tive, não era nem o seu irmão, era você, no púlpito da nossa igreja videira. E Deus me falava algo que vai acontecer, não sei o que, enfim. Na hora, eu olhei para o relógio, foi quando eu comecei a me lembrar da profecia. E era 1h, a gente almoçando. E eu virei para eles, quando ele conversou comigo sobre isso. E eu falei: vem cá, o que é isso aqui que a gente tá? Aí o Lucas virou e falou assim: um almoço. E eu falei: meu Deus, comecei a chorar e falar em línguas na hora. E eu disse: há 6 dias atrás, eu estava no Rio de Janeiro, quando Deus usou o seu profeta, e disse que quando eu voltasse para essa cidade, um grande líder me chamaria para o almoço. Nesse almoço ia ser feito um convite, era para eu dizer sim, confiar. Então, pastor, eu só vou orar hoje, porque é costume meu, é mania minha orar. Eu vou orar hoje de noite, mas amanhã eu vou no seu gabinete, no tempo do gabinete. Eu vou no seu gabinete conversar com o senhor. E ali no outro dia, eu vim, a videira era totalmente diferente da minha cultura evangélica. Eu era só Jesus, deu um trabalho grande para o pastor Costa. Foi 2 anos esse homem com a paciência de Moisés, tendo paciência comigo, eu dando show na igreja, sem concordar com algumas coisas. E aí, Samuel, se acalma, eu vim descobrir o que era graça aqui na videira. Eu não sabia o que era graça, eu só sabia o que era salvação por obras. E aqui nessa igreja eu nasci de novo, mesmo depois de anos sendo crente e pregando. E isso eu digo para que você entenda que uma direção de Deus muda o teu destino. Uma direção de Deus. E eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. Eu quero que você hoje entenda que é uma direção que Deus vai dar para você. É uma palavra que o Espírito Santo vai falar com você. E essa palavra vai trazer a resposta que você precisa. Essa direção, essa palavra, esse sonho, essa visão, essa revelação. Nós não queremos aqui criar uma igreja dependente de revelação e profecia. Mas quando nós falamos sobre ministério profético, quando nós levantamos uma série sobre ministério profético, não é para a igreja ficar dependente de profecias, revelações, indo atrás de profetas, mas é para a igreja se levantar, para ser cheia do Espírito Santo, e para poder ser profeta de Deus. Ei, eu não sei qual é o teu trabalho, eu não sei qual é o teu emprego, eu não sei qual é a tua vocação, mas eu quero declarar que Deus vai te usar no teu ambiente de trabalho, que Deus vai te usar para os teus clientes, que Deus vai te usar para a tua família, para os teus amigos. O Espírito Santo vai fazer de você um profeta e uma profetisa do Senhor, porque você hoje vai sair desse lugar uma vez mais entendendo que você não apenas deve ter, mas buscar ser cheio do Espírito.